senhor prefere que, o senhor prefere que a gente tire as dúvidas durante a conversa ou que espere ao final de cada tema? Não, pode tirar, pode interromper no meio do caminho aí, não tem problema não. Fica Tá tranquilo. Eu certo. acho que é até mais dinâmico assim, que daí já vai tirando as dúvidas na hora. Fique bem à vontade. Tá bom, Combinado? obrigado. Gente, Combinado. estamos aí num caminho, num passo agora, né, para estabelecer o nosso serviço de terapia intensiva. O grande diferencial é como que a gente consegue fazer isso, só que com qualidade, né? E sempre foi um desafio a gente empregar recursos que muitas vezes eles demandam bastante mão de obra especializada, investimento, né? E ao mesmo tempo a ponta final, que é o mercado consumidor, que no nosso caso são os tutores, né? Se eles abraçam ou não abraçam a ideia. E no meio do caminho deve ter uma peça muito importante, que é aquilo que a gente sempre discutiu aqui, a cultura, né? Se nossa própria classe entende o que é um serviço de terapia intensiva, né? E eu acho que toda vez que a gente inicia uma especialidade nova, a aplicação de um recurso novo, isso com o tempo ele tem que ser demonstrado o seu real valor, e aí, no meio do caminho vai ter, querendo ou não, algo que a gente chama de tendência de mercado também. Todo mundo vai querer, né? Mas o grande segredo é possível ser feito? E se for possível, como que a gente pode fazer isso com qualidade? Tudo isso que a gente vai discutir daqui para frente, tá? Uma UTI, ela querendo ou não, ela é um setor onde ela vai, então, ter a admissão dos pacientes que são graves, e ela precisa ter uma boa gestão pessoal, né? Mão de obra, ela precisa ter uma boa gestão de equipe multidisciplinar, ela precisa ter estrutura para poder fornecer o serviço real de terapia intensiva, de tratamento e cuidados intensivos para independente do quadro, né, do paciente. Ela precisa ter qualidade nesse atendimento, na comunicação, todas as coisas que a gente sempre conversa aqui. Pensem que é um serviço muito, muito especializado. E esse serviço, sendo muito especializado, ele traz para a gente algumas barreiras assim que a gente acaba tendo que vencer, principalmente no contexto de qualidade, para que a qualidade de serviço não caia, ou seja, a gente ofereça realmente aquilo que condiz com o tratamento daquele paciente, né? Obviamente existem algumas limitações. Eu, quando comecei esse serviço, eu via que uma das limitações grandes era justamente mão de obra especializada. Às vezes a gente tem um ideal muito grande. Eu queria individualizar paciente grave. Eu queria que os pacientes graves realmente tivessem todas as possibilidades de suporte para tratar aqueles casos, né? E adaptei isso com conhecimento, com recurso. E quando eu vi, eu não tinha um mercado preparado para isso, nesse contexto de mão de obra especializada. Então, isso foi uma limitação, né? Muito pouco estudo na área ainda, principalmente no recurso de ventilação mecânica. É um bicho de 7 cabeças. Hoje a gente sabe que já não é mais. Adaptar uma logística de um serviço tão especializado que funciona 24 horas por dia, né? E com todas essas limitações, então existe uma logística empregada nisso também que é muito complexa, e isso tudo a gente vai estruturando. E se vocês pararem para pensar, desde o começo dessas mentorias, né, colocando o pezinho na emergência, melhorando o serviço de internação, né, criando regimes adjacentes, processos, protocolos, classificações, tudo isso já era um passo que antecedia essa logística toda que a gente está aplicando agora, tá? Para a gente realmente falar da UTI propriamente dita, né, que é um serviço que eu considero extremamente lindo. Hoje, algo que eu já posso dizer para vocês, os pacientes graves, eles já estão dentro da rotina de vocês. O que a gente tem que fazer agora é conduzir esse paciente de uma maneira que ele receba toda a possibilidade de tratamento. O slogan e o texto institucional da minha primeira empresa de terapia intensiva, ele falava justamente isso, né? Que a gente vai até o limite daquilo que se pode ser feito com o coração,
e, ao mesmo tempo, com o respeito pelos animais também. Ou seja, querendo dizer o seguinte, eu tenho um ideal, eu quero dar o melhor do tratamento para esse paciente, mas eu sei que muitas vezes a UTI ela tem que ter um limite ali de respeito, onde eu não vou forçar a barra para o paciente, ou onde eu não vou deixar de atender ele porque eu quis trazê-lo para perto e eu não tenho condições de instituir algum serviço. Então, realmente é um serviço muito bonito, gente, muito bonito. E, ao mesmo tempo, é um serviço, um ambiente que ele pode se tornar pesado se a gente não trabalhar em equipe. Pesado para quem assume toda a responsabilidade, pesado porque a gente está lidando com pacientes graves e com tutores, entre parênteses, entre aspas, graves também, emocionalmente doentes, né? É um ambiente que, infelizmente, se o paciente está na UTI, obviamente a mortalidade que antes existia nos regimes de internação, agora a mortalidade, a partir do momento que eu classifico, né, o paciente adequadamente, né, a mortalidade aumenta dentro da UTI, então eu estou lidando com óbitos também. Então a gente tem que sempre estar muito preparado, sempre tem que ter um apoio de equipe. Não existe o certo, quem fez certo, quem errou, é sempre nós, né? Isso a gente fala lá dentro das comunicações, relacionamentos, dentro da internação, então isso se estende bastante para dentro da UTI. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa, o serviço ele é maravilhoso, né? Você poder pegar situações onde o paciente, de certa forma, já tinha um desfecho desfavorável e você, muitas vezes, promover a possibilidade, né, dele se recuperar, aumentar a sobrevida e fazer esse paciente para casa. Esse é o encanto da UTI. E existe uma visão, né, sobre como as pessoas veem a UTI, seja os tutores, seja nossos colegas veterinários, seja nós mesmos, né? No começo, gente, eu falo isso abertamente, né? Quando eu instituí um leito de UTI, para vocês terem ideia, o meu primeiro leito de UTI eu gastei em torno de R$150 mil. E sem ter recurso, tá? Sem ter dinheiro, fazendo empréstimo mesmo, fazendo boleto, pagando ventilador em 3 anos, é assim que funcionou o primeiro processo. Foi realmente um ideal que a gente coloca para que a gente forneça tudo isso que a gente tem conversado, de melhorar a qualidade, de prover possibilidade terapêutica, tratamento, cuidados ao paciente, né? Mas no começo a gente ouvia muito que a UTI era um internamento mais caro, né? Que a UTI era uma forma mais, né, do médico do internamento ganhar dinheiro. E com o tempo não, a gente foi mostrando que é totalmente diferente disso que a gente ouvia. Decepcionava, gerava frustração, né, em muitos aspectos. Mas a gente entendeu que com muita perseverança a gente ia demonstrar para o mercado o que realmente é a visão da UTI. Graças a Deus as coisas hoje são bem diferentes, né? Mas existia, né, essa realidade. E a realidade que a gente, quando faz o paralelo com a medicina humana, a gente entende que os serviços que não são injetados dinheiro, mão de obra especializada, né, ou várias outras limitações que a gente conversou, ele vai ser um bercinho separado das baias convencionais que a gente antigamente tinha de internamento, com um bichinho de pelúcia, e lá eu dizia que, pronto, agora eu tenho uma UTI. Né? Então, quando isso começou a ser adaptado no mercado, muita gente começou a fazer isso por conta de uma tendência, sem padronização, sem formação de mão de obra, sem busca por especialização, né? E simplesmente botava esse berço e colocava uma pessoa lá para dizer que ela era o médico intensivista e essa pessoa sem qualificação nenhuma, sem passar por todos esses passos que nós aqui estamos passando. E a pessoa simplesmente fazia isso, apertava alguns botões lá, ventilação, beleza, o que eu aperto aqui para o ventilador começar a funcionar? Né? Como é que a gente faz isso acontecer? Né? E isso era a realidade antigamente. Hoje não, hoje está muito mais padronizado, né? Obviamente não precisa de uma estrutura tão linda e robusta assim,
né? Porque existe também a questão de mercado. Quantos leitos eu vou conseguir adaptar para esse paciente, né? Mantendo qualidade de atendimento, sem cair nessa tendência e simplesmente fazer por fazer porque está na moda e eu preciso fazer isso, né? Mas isso daqui é o mercado que vai definindo. Quando a gente começa a ganhar corpo, nome, credibilidade, autoridade naquilo que a gente está fazendo, obviamente vai ter mais fluxo de pacientes para esse tipo de regime, consequentemente eu vou aumentando os meus leitos e a gente chega um dia nessa estrutura bonita, que é a realidade de muitos locais hoje em dia, tá? E para quem que serve a UTI? E aqui a gente começa a quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns conceitos, né? Mas é para aquele paciente que ele tem um risco iminente de óbito, não para o paciente que está praticamente chegando ao óbito, né? Todo paciente que tem possibilidade de compensação, paciente que existe algum risco, né, de evoluir para um óbito, esse paciente já tem indicação de UTI. Antes, gente, funcionava assim, ia para a UTI quem precisava de ventilação mecânica ou, né, o paciente que já foi feito todas as tentativas de tratamento dentro da internação convencional e aquele paciente não teve resposta, né? E aí acabou que esse paciente ele ia para a UTI. Essa daqui, essa aqui é a minha primeira UTI, gente. Era um quadradinho, né, que a gente conseguiu colocar dentro de um hospital e eu garanti que ele tivesse todos os recursos. Um único leito, um ventilador mecânico da Air Liquide, esse daqui é o Monal T75, é um ventilador fantástico, um multiparamétrico contendo as pressões invasivas, capnografia, né, um berço para o meu paciente, um ambiente climatizado, ou seja, eu já estava apto para conseguir fazer a UTI acontecer. Tudo começa por um momento, né? Por um local, assim, de alguma forma. E a minha forma de começar foi essa, foi bem interessante. Toda vez que o paciente precisa de cuidados específicos ou contínuos, esse paciente ele tem indicação de ir para um serviço de cuidados intensivos, né? Seja lá tratamento intensivo, seja lá nossa semi-intensiva, mas esse é o paciente que, se eu preciso manter alguma monitorização contínua nele, isso já está dizendo para mim, olha, você precisa de alguém que visualize e acompanhe esse paciente o tempo todo nessa monitorização, porque a gente precisa registrar essas informações e utilizar de manobras para poder fazer abordagens conforme essa monitorização vai sofrendo suas variações, né? Então, é o melhor local para o paciente estar, esse paciente que precisa de cuidados específicos ou contínuos é dentro da UTI também. Quando o paciente precisa de alguma atenção rápida ou especializada, né, o paciente que ele vai precisar, muitas vezes, caso ele tenha uma efusão pleural, eu já fiz a drenagem desse paciente e eu sei que pode acumular, então eu preciso ter alguém ali o tempo todo monitorando, porque caso esse paciente descompense, eu já vou fazer uma toracocentese, né, e já vou fazer uma nova drenagem, né, e já vou criar toda a logística e a gestão para este paciente. Imagine, gente, 20 pacientes na internação, 7, 8, 9 graves, que precisam de atenção rápida ou aquele paciente precisa de atenção especializada. Ele não consegue garantir nessa atenção, esse cuidado dentro da internação se esse paciente não estiver individualizado. Mais um motivo para o paciente ter uma indicação de UTI. A UTI ela tem um benefício muito grande, que ela aumenta as chances de sobrevida do paciente e ela diminui o tempo de tratamento. Isso daqui foi um argumento de vendas, digamos assim, muito forte quando a gente começou a trabalhar com UTI. Eu não coloco o paciente na UTI, né, para ele ficar muito tempo. A tendência da UTI é que o tempo de tratamento diminua, porque eu estou dando atenção mais especializada, mais dedicada para aquele paciente, né? E, consequentemente, aumento as chances desse paciente ter uma sobrevida. Pense no paciente que tem estabilidade hemodinâmica. A pressão caiu, a gente fez uma prova de carga, bota ele na internação. Durante todo o trabalho dentro da internação, a gente sabe que existem milhões de funções, milhões de processos lá dentro. Gestão de uma internação ela é muito complexa.
é cuidado com o ambiente hospitalar inteiro, cuidado com o tutor, a comunicação com o tutor, as trocas de plantão de vários, inúmeros pacientes, fluxo muito grande, né? A gente sabe, muitas vezes, que acaba ficando muito difícil, né, para olhar esse paciente com a pressão baixa e garantir que ele não ficou ali 2, 3 horas hipotenso. Isso vai aumentar o tempo de internação desse paciente e isso vai diminuir as chances de sobrevida desse paciente. Por isso que a UTI ela vem aí para a gente reformatar tudo isso. E medicina humana, gente, baseada em critérios. Esse é um dos pontos mais legais, né? A UTI, ela se baseia em evidência científica. Para tudo a gente vai ter critérios. A gente conversou sobre critérios de emergência, a gente conversou sobre critérios de classificação, né, de pacientes graves, conversamos sobre várias coisas, e isso bem baseado em um modelo humano, né, onde os critérios é que vão dizer se esse paciente ele vai ser admitido lá ou não, se esse paciente vai para ventilação ou não, se esse paciente precisa de uma pressão invasiva ou não, se esse paciente precisa de um vasopressor, de um cuidado X, assado, e assim sucessivamente, tá? Tudo sempre baseado aí nos critérios. Ainda falando de admissão, gente, vai ter duas situações onde o paciente não vai ter benefício na UTI. Ou é aquele paciente que ele é saudável demais, e isso às vezes pode acontecer, né? A gente dava uma atenção tão dedicada ao tutor, ao médico que encaminha, nessa primeira empresa. Hoje melhorou ainda muito mais essa atenção, né? Ao tutor, porque eu estou trabalhando ali com 3, 4 pacientes. Então, em tese, né, é uma gestão menor do que dentro de uma internação. E a intenção era super dedicada, super exclusiva. Os profissionais que encaminhavam gostavam tanto que às vezes o paciente nem precisava ir para a UTI e o cirurgião fazia uma cirurgia e falava, não, eu quero garantir na UTI. Né? Do jeito que vocês cuidam do meu cliente, eu quero que meu cliente fique feliz, então mandava o paciente lá para a gente admitir na UTI. A gente tinha que falar, olha, né, não é o melhor local para ele porque ele está saudável, então ele não tem benefício aqui dentro da UTI. Tá? Ou o paciente que está doente demais para se beneficiar da UTI. Quem que seriam esses pacientes? Cuidados paliativos, né? E isso é uma discussão muito grande, né? Recentemente fui no Congresso de Terapia Intensiva Humana e lá eles fizeram pautas sobre cuidados paliativos e mesa redonda sobre discussões, né? Paciente cuidado paliativo, fica ou não fica na UTI? Então eu deixo aí para vocês terem as suas próprias conclusões, né? Mas eu acho que é um tópico interessante. Se um paciente que está numa ortotanásia, por exemplo, se um paciente que é crônico e terminal, se ele vai ter algum benefício na UTI. No meu ponto de vista, né, muitas vezes esse paciente, mesmo estando nesse processo final, é importante estar acompanhando. Se a gente tem condições de garantir que ele não vai sofrer nessa fase dentro da internação, fica na internação, né? Não vamos ocupar o leito de UTI, vaga de UTI para essa finalidade. Agora, se esse paciente talvez precise desse acompanhamento, talvez a UTI seja um local para ele, tá bom? Mas isso é opinião de vocês. E, mais uma vez, sempre falando, né? Muitas vezes, paciente super alerta aqui, ativo, só está respirando mal. Só respirando mal. Esse aqui, gente, baseado em tudo que a gente já conversou, esse é aquele paciente que ele vai ficar um bom tempo hospitalizado, né? Ou esse é aquele paciente que vai ter um risco eminente de descompensar em poucas horas, né? Esse é um paciente que ele precisa de um regime, um serviço de terapia intensiva. Só para vocês entenderem, falando um pouquinho de estrutura ainda, quando a gente fala de tratamento intensivo, unidade de tratamento, né, ou de terapia intensiva, ela é um setor onde eu dou condições, né, de trabalhar com pacientes que têm esses riscos eminentes. Obviamente, nós temos possibilidade de trabalhar também com uma unidade intermediária que é chamada de semi-intensivo, tá? Mas que no meu conceito, paciente grave, ou a gente chama, né, de semi-intensiva ou vai para a UTI, e a gente, com o tempo, classifica, o vermelho vai ficar na UTI, o que precisa de recurso avançado,
né? Ou a gente cria aquele conceito que a gente vem criado, chamado unidade de cuidados intensivos, e lá dentro eu tenho do amarelo ao vermelhinho lá, né? Laranja e vermelho. E aí, pensando nessas classificações, né? E a gente já falou bastante sobre classificações, eu comecei a adaptar as classes para ajudar também essa triagem, né? Sobre quem que é o paciente que ele vai se beneficiar numa unidade de terapia intensiva. Puxa, é um internamento mais caro, mas pense o seguinte, gente, até que se prove o contrário, se o paciente tem risco de descompensação, deixa ele passar algumas horas na UTI, isso acontece muito na medicina humana. Meu pai, ele é diabético, né? Certa vez ele descompensou, foi para o hospital, fez a abordagem inicial, estabilizou. E o médico falou, eu quero que você fique algumas horas ali na UTI, né? Para a gente ter certeza que você não vai descompensar. Depois disso, você sai da UTI. Pronto, né? Resolvido o problema, tá? Mas, em tese, pacientes que são classe 1 lá, estáveis, sem risco de descompensação, que eu tenho previsão de alta em 24 horas, enfermaria normal, né? Procedimentos eletivos, às vezes poucas perdas, um vômito, uma diarreia, não tem perdas excessivas, esse paciente, né, muitas vezes tem critério para ficar no regime convencional. Agora, se eu tenho um paciente instável, seja hemodinâmica, nível de consciência, respiratório, né, eu preciso estar acompanhando de forma mais de perto esse paciente, ele não tem previsão de alta em 24 horas por conta dessas instabilidades, né, hemodinâmicas, disfunções respiratórias, necessidades de CRI, esse paciente tem critério para ser admitido na UTI, né? Se eu ainda estou na dúvida, eu posso fazer exames ou buscar metas que vão me ajudar na condução, né, para entender se esse paciente ele vai realmente se beneficiar lá dentro da UTI. Mas que nem eu falei, a UTI não precisa ser 24 horas. Às vezes manter o paciente poucas horas lá até a estabilização e controle do quadro, para daí vocês readmitirem ele na enfermaria normal. Pacientes instáveis, com risco de descompensação e com risco de óbito, esse paciente é a UTI. Quem que a gente pode considerar? Aqueles que precisam de acompanhamento contínuo, suporte hemodinâmico, né? O paciente que eu estou começando a fazer várias provas de carga, eu estou precisando botar em nanorep, é um paciente que teve altos e baixos nessa instabilidade hemodinâmica, que tem circulação periférica muito afetada, dando bastante alerta para a gente, ou ventilação alterada, esse paciente ele vai ter bastante benefício dentro da UTI. E aí entra aquela classe 4 que a gente conversou, né, do estágio terminal, cuidados paliativos, né, ou pacientes que simplesmente só precisam de bem-estar, se esses pacientes vão ou não vão para a UTI. Eles não têm esse benefício, né, verifica o regime, proporcione os melhores cuidados para o paciente, aquilo que vocês considerarem. Né? Lembra lá das regras da Carol Matheus, que a gente citou, a regra dos 20, lá no comecinho? Né? Lá entra, né, muita essa questão do bem-estar, e aí vai da nossa subjeção, né, se esse paciente vai ter um benefício ou não para a UTI. Maravilha? Isso daqui eu posso deixar com vocês depois, tá bom, pessoal? E a estrutura física, gente? Então, uma estrutura que é padronizada, e aí a padronização ela é importante. Exatamente o que precisa ter dentro da UTI, o que precisa ter dentro, os recursos que eu vou usar. Eu preciso ter um leito para esse paciente. Esse leito, ele, em tese, tem que ser um pouco diferente daqueles modelos que a gente tem, né, de formação de baias, porque eu preciso ter um acesso mais livre, eu preciso circular em volta do paciente, então, geralmente, são utilizados berços para isso. Eu preciso prover suporte avançado. E esse suporte avançado, gente, ele é hemodinâmico, é um suporte avançado hemodinâmico. Eu possibilitar recurso de monitorização desse paciente de forma invasiva, né? Ou, muitas vezes, sem ser de forma invasiva, como a utilização da ecocardio. Gente, eu estou falando de 7, 8 anos atrás no mercado, não era uma realidade, era muito difícil ter esses recursos. Né? Se falava muito, por exemplo, em catéter Swan-Ganz, né, para a gente fazer uma avaliação hemodinâmica desse paciente. Hoje em dia, não. A gente tem a ecocardio aí à beira-leito, que pode ser feito,
né? Hoje a gente tem a maioria dos monitores já com módulo de invasiva, que eu posso estar colocando no meu paciente, fazendo a monitorização de forma contínua da pressão arterial desse paciente. Eu tenho vários métodos de aferição da microhemodinâmica, da hemodinâmica de periferia, né? São muitas coisas que a gente pode prover, mas um recurso avançado em tese, né? Pense no pior cenário onde o paciente precisa de invasiva, então eu preciso ter isso dentro da UTI. Eu preciso dar suporte avançado da ventilatório, né? Além da oxigenoterapia. Só oxigenoterapia, né, a gente tem uma limitação grande, né? Que nem a gente já conversou em alguns módulos aí de emergência, como, desculpe, que nem a gente vai conversar daqui para frente lá na parte de ventilação mecânica, como eu disse, botando o pezinho agora na UTI. E tem que ter recurso para poder fazer diálise nesse paciente, seja diálise peritoneal, né, ou seja, através do recurso de hemodiálise. Ou seja, uma estratégia de terapia de substituição renal, né, para aqueles pacientes que precisam desses recursos, tá? Tudo isso baseado na VEX, tá, gente? Os modelos que a gente tem, a VEX, para vocês terem ideia, ela que cria algumas certificações, a gente tem a BVEX aqui no Brasil, a LAVEX da América Latina, né? E a VEX, no conceito global, e eu tenho níveis de certificação, né? Então, tudo isso que eu estou passando da estrutura é baseado no modelo da VEX, tá? Disposição, principalmente layout, saber onde está todo o material, equipamento, né? E que nem eu disse, uma boa circulação para poder abordar. Lembra lá que um dos requisitos, né, que a gente precisa ter dentro dessa estrutura toda é em fácil acesso, né? E o paciente que vai ser admitido é aqueles que eles precisam de uma abordagem, se for necessário, muito rápida. Então, eu tenho que ter tudo isso na mão, circulação, né, para poder abordar esses pacientes. Ferramentas à beira-leito, que nem a gente já conversou, por exemplo, o EcoCard é uma boa ferramenta para a gente ter a beira-leito, os recursos de FAST, hoje a gente tem o VetBlue, né? Tudo para fazer parte de imagem sem ser invasiva e que traz um monte de informação ao beira-leito legal, assim como também métodos, né, de monitorização que são não invasivos e invasivos também, muitas vezes como a possibilidade de eu colocar um catéter para fazer uma pressão invasiva ou passar um transesofágico para acompanhar o paciente em ventilação mecânica, né? São outros métodos aí que a gente tem, tá bom? Medicina humana, o que eu posso dizer para vocês é que a gente tem um padrão, sistema único de saúde, né? Um sistema padrão de saúde, que a gente sabe que não tem todos esses recursos, falta a mão de obra, falta recurso financeiro e a demanda é muito alta, né, pela questão social também, muitas vezes que o país ele se encontra, diferente do Albert Einstein ou do Sírio-Libanês, que são hospitais tops, né, uma diária de UTI lá vai ficar para cima de 20, 25 mil reais, né, mas a forma e a qualidade de tratamento é outra coisa. O pessoal até brinca por aí, gente, que existe um pacto com o diabo, né? Porque todo mundo que vai para um Albert Einstein sai vivo, né? Entra na UTI lá e sai vivo, por incrível que pareça. Mas é justamente por conta de toda essa estruturação que a gente tem falado até agora, né? E a garantia de mão de obra especializada também, equipe multidisciplinar, tudo isso, tá? E hoje em dia os conceitos de UTI humanizada, né? Um conceito bem legal para a gente sair daquele padrão que a gente imagina que a UTI é dentro de uma unidade, né, com circulação de médicos, vários equipamentos ligados, aquela coisa toda. Por que eu trago isso para vocês, pessoal? Porque o que a UTI faz é possibilitar, através de todos os recursos que a gente tem, um acompanhamento e a mão de obra para a abordagem daquele paciente, com todos os recursos que forem necessários para garantir a sobrevida deles. E aí eu pergunto, com tanta tecnologia, é possível esse paciente, por exemplo, ficar no quarto individualizado, uma UTI individualizada? Né? Hoje eu tenho monitores que me apontam dentro de uma centralzinha ali no corredor se tem algum parâmetro alterado, né? Então, existe hoje condições da gente fazer uma UTI humanizada também.
tá? Isso daqui é uma frase aí do House, não sei se vocês gostam, eu fui muito fã por muito tempo, né? Mas nem todo paciente grave precisa estar visualmente grave. E aí que é a grande sacada. E aí que muda muito o nosso cenário e aquela cultura que a gente tem conversado, né? O paciente que antes ia para a UTI, aquele paciente que ou já estava morrendo, né, nitidamente grave, morrendo, ou era aquele paciente que o cliente causou muito estresse, muito problema lá na clínica do colega, e esse colega não aguenta mais esse cliente e falou, vou mandar para a UTI, agora passa a bucha, né, digamos assim. Era assim, infelizmente. O paciente ele ia para morrer na UTI, essa é a grande realidade, né? E hoje não, hoje a gente sabe, e com tantos recursos, tanto conhecimento, e com tanto treinamento que a gente tem dado, a gente sabe que às vezes o paciente não necessariamente ele precisa estar estribuchado, morrendo, respirando mal, lateralizado, saindo edema pela boca, para falar, opa, agora esse paciente de UTI. Negativo, né? O que a gente está vendo é justamente o contrário, por uma questão de reconhecimento precoce. A chance de sobrevida vai aumentar muito mais na precocidade da indicação. Errem por excesso, né? Sempre pequem por excesso. Mandei um paciente, que nem a gente falava nas aulas de sepsis, né? Mandei um paciente para a UTI, esse paciente, na verdade, eu achei que ele tinha os critérios ali, a gente se baseou nos critérios, e o paciente, de repente, em 1 hora, já estava abanando o rabo, e aí chega o médico lá da UTI e fala, mas esse paciente está muito bem para estar aqui na UTI. Ele não tem problema. É assim que funciona o processo. É melhor que ele entre pela UTI, saia pelo internamento e vá para casa, do que ele entre no internamento, descompense no internamento, vá para a UTI, as chances diminuem e morre na UTI, né? Então, errem sempre por excesso, tá? Mas a gente falou aí já de bastante critério para ter qualidade aí de atendimento. Segue um videozinho aí para vocês sobre o que é uma UTI, para a gente começar a criar agora a nossa cultura interna, que logo, logo aí vocês vão estar com uma UTI gigante. Estão ouvindo o áudio? Faz um joinha assim. Não, doutor. Opa, alguém chamou? Eu não estou conseguindo ouvir o áudio, não. Não sei se é só aqui. Nossa, deixa eu aumentar aqui. Elaine, você estava ouvindo o áudio? Do videozinho? No início eu tava. Tá, vou botar aqui então de novo. Vamos lá, vamos ver se vai agora. Agora tá travando. Então, deixa eu fazer o seguinte, gente. Aí, no meu caso, eu não consigo ouvir, não. Não sei se é o meu, pode ser o meu celular. Mas eu Tá, não ouvi. eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar desativar aqui o meu vídeo, tá? Vamos ver se vocês ouvem. Elaine, me dá um joinha aí se vocês conseguiram ouvir. Não tá, não. No início tava bem baixinho. Pois é, eu também não estou escutando, não. Não? Tá. Depois eu mando o videozinho aqui para vocês, então, né? Mas, de uma certa maneira, eles fazem uma explicação do que realmente é uma UTI. Vocês ouvem o vídeo, mas ele trava? Com o que que acontece? Começa ouvindo, o vídeo vai travando, o que que... No início tava bem baixinho, aí depois parou. Ah, que Mas pena. bem baixinho mesmo. É? Tá. Ah, então tá bom. Depois eu tento mostrar o vídeo para vocês aí.
Eu mando o link daí dos vídeos para vocês, combinados? Mas é bem legal, esse vídeo é bem instrutivo, né? Ele diz bastante sobre o que é uma UTI, sobre esses conceitos que a gente tem conversado, né? De que mudou muito de alguns anos para cá. Deixa eu até ver se vai ter mais vídeo depois. Tá. E olha só, gente, isso daqui é um documento da LAVEX, né? Que é a Sociedade Latino-Americana de Emergências e Cuidados Intensivos. Então, a gente faz algumas certificações, né? A gente tem aí membros da equipe que certificaram para esses cuidados intensivos e ABC Trauma. São as duas certificações aí que a LAVEX traz, algumas atualizações que vai acontecendo a cada 2 anos. E essa documentação é o que a gente segue, né? E se baseia para entender o que é uma UTI. E diz, olha, o responsável técnico pelo serviço será um médico veterinário com especialização em medicina intensiva e a certificação de ABC Trauma e cuidados intensivos. Temos isso, né? Para aqueles locais que não tem, a gente faz a certificação, né? A gente indica para a pessoa fazer a certificação. O coordenador da unidade e o diarista devem possuir essas certificações também, tá? Esse ano já foi cuidados intensivos, mas tem de ABC. Mas é algo bem legal para a gente começar a se certificar daqui para frente, tá? Mas a gente já tem aí um coordenador certificado, então podem ficar tranquilos nesse aspecto. Olha aqui que fala sobre a equipe de enfermagem. Ela vai estar a cargo do veterinário, diarista, né, ou de quem, nesse caso, possui essas certificações, e vai estar recebendo todas as instruções. Ele já está considerando aqui que dentro de uma UTI, eu já tenho uma equipe auxiliar. Isso é importante, gente, porque UTI a gente não consegue fazer sozinho, e porque a gente começou a entender que a equipe multidisciplinar ela é importante dentro da UTI. Né? Antigamente era um médico veterinário, e hoje o médico veterinário ele passa a ter um papel muito mais como gestor do que qualquer outra coisa, tá? Para vocês terem ideia, na medicina humana é a mesma coisa. O médico intensivista ele faz a gestão da unidade e tem uma equipe multidisciplinar trabalhando ali, né? E tocando. Eu tenho enfermeiro que é intensivista, né? Eu tenho fisioterapeuta, que é a pessoa da ventilação mecânica, é o físio, né? Eu tenho auxiliares e assim por diante. Essa documentação, ainda falando da LAVEX, ela fala ainda lá de triagem. Lembra que a gente fala, tudo começa na triagem. Nas primeiras aulas de emergência, triagem, classificação, indicação, paciente de UTI, internamento, triagem, tudo triagem, né? Mas é a triagem que vai determinar a prioridade e como eu admito esse paciente a partir do estabelecimento da gravidade do estado geral desse paciente, né? Sabendo com foco em risco de morte do paciente, descompensação, tudo aquilo que a gente conversou. Essa classificação ela pode ser alterada individualmente, né? Sem ter uma padronização entre a equipe para que não ocorram erros durante o atendimento. Olha só, gente, que documento importante, falando o seguinte, né? Se eu, Daniel, estou junto com a Elaine classificou, baseado em critério, falou que é UTI, né? E eu vou mais subjetivo, no meu ponto de vista, eu estou acostumado que o paciente de UTI, aquele paciente que está morrendo, né? Isso daí acaba perdendo um pouco os critérios, então eu já tenho falha na admissão desse paciente, eu aumento os riscos desse paciente de admissão, mas a própria Elaine pode voltar com a subjeção dela e falar, não, esse é o paciente de UTI. Isso vai acontecer, gente. E quando acontecer, lembre-se daquelas aulinhas lá de relacionamento, né? O importante é que tenha alguém que fale, esse paciente ele precisa estar lá, né? Por mais que a gente tenha alguma opinião divergente muitas vezes, o mais importante é que o paciente ele precise do atendimento de forma adequada, tá? E olha só, agora, é possível traçar um perfil clínico avaliando nível de consciência, padrão respiratório e condição de resposta simpática por meio da análise de circulação periférica e pressão arterial. O que a gente está falando aqui? Quem chuta? Olha os critérios. Nível de consciência,
padrão respiratório e circulação. Que sofa. Que sofa. Perfeito, gente. Quick Sofa, valeu a pena lá no começo a gente falar, não, vamos começar com Quick Sofa, né? Isso é uma forma legal, né, da gente conseguir fazer o estabelecimento, perfil clínico para avaliar, né, a gravidade desses pacientes. Tá? E a triagem, ela pode ser baseada por cores, como também baseadas por classe, tudo que a gente já conversou. Entendemos o que é classificação por cores, entendemos que são algumas classes, tá? Tem o objetivo de separar o joio do trigo. Quem tem risco, quem não tem risco. Quem é enfermaria, quem é unidade de cuidados intensivos. Maravilha? Dúvidas até aqui, pessoal? Ó, baseado no modelo da LAVEX, tá? Documento da LAVEX. E aqui ele traz as classificações que a gente já conversou hoje em dia como uma adaptação nova, aqui que é o laranjado, né? Então, o verde, gravidade mínima. Esse paciente em 24 horas vai estar em casa, né? Paciente de enfermaria. Ó. O amarelo, olha só, gravidade intermediária, sob risco iminente de descompensação. Não é o paciente descompensado, é o que tem risco. Necessita de monitorização. Ou seja, um recurso ali, um eletrocardiograma, uma pressão não invasiva, uma temperatura constante, tudo que for equipamento eletrônico que eu preciso individualizar para acompanhar esse paciente. E olha só, máximo 6 animais por diarista, paciente em unidade intermediária. Quem que é a sua unidade? Semi-intensivo, tá? Então, se tiver 6 pacientes de semi-intensiva, eu tenho um médico veterinário fazendo a gestão tranquilamente desses pacientes, tá? E o vermelho, categoria de gravidade máxima, cuidados 24 horas individualizados, ele vai ficar 24 horas pelo menos na UTI, risco iminente de óbito, de parada, tá? Esse é o vermelho, né? Máximo 2 animais por plantonista, tá? Paciente de UTI ou semi-intensiva, se outros pacientes... Aqui ele diferencia, ele fala que também pode ficar na semi-intensiva, gente. Por quê? Porque às vezes eu consigo fazer com que o paciente semi-intensiva que precisa do recurso avançado, eu chamo ele de UTI. Lembra lá que são recursos avançados, de acordo com a VEX? Né? Hemodinâmica, paciente respiratório, ventilação mecânica, terapia de alto fluxo, ou diálise peritoneal, ou hemodiálise, tá? Aí a gente pode chamar de UTI esse paciente. E as considerações finais. Olha que legal esse documento, ó. Todo paciente em risco e em situação grave, com probabilidade de sobrevida, tem chances de sobreviver? Tem chance de recuperar? Tem indicação de UTI, gente. Ponto. Tratamento intensivo nesse paciente. Geralmente necessitam de cuidados específicos, observação frequente e apresentam importante comprometimento nas funções vitais. Pacientes críticos precisam ser admitidos na UTI antes que haja piora do quadro e a sua recuperação se torne impossível. Precisam de cuidados constantes à beira-leito, atenção rápida e especializada. Olha, é uma emoção ler isso daqui, né? Porque é lindo pensando no paciente. É isso, gente. Ponto, né? Documento da VEX aqui, ó. Documento da BVEX, da LAVEX, desculpa, Sociedade Latino-Americana de Emergência e Cuidados Intensivos, também está regido pela VEX, também pela BVEX, né? E é a documentação que está dizendo, esse é o paciente de UTI, não é o que está morrendo, e a gente vai mudando a cultura baseado nisso, mudando um pouco o olhar, né? Entendendo que o nosso olhar clínico, muitas vezes, ou subjetivo, ele não funciona. Se o paciente ele tem risco, esse paciente ele tem que ser individualizado. Esse é o ponto legal da partida, né? Da gente conseguir começar a trabalhar com regime de tratamento intensivo para esses pacientes, mudando aí a cultura. E a equipe é o segredo do sucesso. É vocês aí, ó. Vocês, tá? Tem que ter uma equipe multidisciplinar, ela é multiprofissional, ela não envolve só o Daniel, que entende de UTI, né? Só a Andressa, que tem a certificação X, só a Elaine, que tem habilidade com ventilação mecânica, que já trabalha 1000 anos com paciente assim. Ela envolve todo mundo, principalmente equipe de enfermagem, trainee, auxiliar. Aqui que está o segredo, gente.
A UTI ela fica muito mais rica quando a equipe ela está bem entrosada. O papel do intensivista ele passa a ser a organizar todo esse fluxo, a organizar todo esse processo, tá? E as demais especialidades. Aqui é um ponto importante. Abre ou fecha a porta da UTI, tá? Eu falo isso, gente, com um padrão aí de conhecimento de praxe. Muitas vezes o especialista ele vai tentar trazer o tratamento ambulatorial ou os consensos que ele tem para dentro da UTI. Só que a UTI ela tem os seus próprios consensos, né? E aí começa a ter algo chamado conflito ou divergência de opiniões sobre a condução do caso ou tratamento. E aí é um ponto importante do papel do intensivista de fazer a gestão dessa unidade. Ele é a autoridade máxima dentro da UTI, ele é o comandante desse avião, ele é o presidente dessa estrutura toda, é ele que toma as decisões lá dentro da UTI e organiza toda essa parte de equipe multidisciplinar. E eu sei que muitas vezes pode interferir, né? Se a terapia intensiva tem seus próprios consensos, né, não adianta muitas vezes vir um pneumologista e falar assim, não, esse paciente, eu quero que você faça paciente lá morrendo, angústia respiratória classificado, com SARA, X e tal, em critério de ventilação mecânica. E vir o pneumologista e falar, não, vamos fazer seretide, né? O paciente não tem nem condições de terapia de nebulização. Né? Ou vir, muitas vezes, o neurologista e falar, não cede esse paciente assim, esse paciente vocês vão entrar com... Gente, é diferente, né? Por isso que tem que ter, acho que a gente já conversou isso antes, né? É um limiar muito sutil ali, muito sensível. Porém, né, ele é importante, o envolvimento do especialista dentro da UTI ele vai ser muito importante pelo acompanhamento do caso, principalmente no pós-alta. Quem define os recursos que vão ser usados, né, os critérios de gravidade do paciente, as disfunções orgânicas, o prognóstico desse paciente é o médico intensivista. Quem decide quem vai dar o momento da alta é o médico intensivista. A forma de nutrir o paciente é o médico intensivista. Né? Mas muitas vezes o especialista lá dentro ele vai trazer um benefício muito grande, né, sobre algumas terapias um pouco diferentes, algo novo muitas vezes, né, que não vão impactar na condução do tratamento do caso, que não vai dar conflito, mas e vai ajudar muito no acompanhamento, na assistência à família, né, no acompanhamento desse caso pós-alta. Então, envolvam muito a equipe de especialistas dentro da UTI. Política de porta aberta. Só que, a partir do momento que começar o intensivista determinar que o antibiótico ele é esse, vir uma pessoa de fora e falar, não, troca o antibiótico, não, isso não pode. Né? Então, tem que ter bastante jogo de cintura nesse ponto, tá, gente? Mas é importante especialismo dentro da UTI. Exclusividade para esse paciente, né? Esse é o paciente, gente, que a atenção ela não é só para o paciente, ela é uma atenção principalmente para o apoio à família mesmo, né? Para o tutor e para os médicos que estão envolvidos nos casos também. Né? A gente acaba dando uma prioridade, uma exclusividade nesse cenário. E olha só a pergunta lá em cima, quanto custa uma equipe, né? Tudo isso que a gente tem falado, tudo isso que vocês estão passando essa hora fazendo treinamento, esse é o valor de uma equipe de UTI, né, de tratamento intensivo. Os treinamentos, isso envolve muito treinamento, isso envolve muitas certificações, além dos equipamentos. Ou seja, a gente acaba começando a entender onde está o valor da UTI e ver que ela não é um internamento mais caro, né? Medicina humana, gente, eu tenho lá gestões de unidades. O mais interessante é que chegou num ponto da medicina humana que eu não tenho a UTI, né? Eu tenho a UTI adulta, a pediátrica, a neonatal, a cardiológica, a dermatológica daqui a pouco, né? Tem UTI para tudo, né? E isso eu começo a fazer gestões de unidades. Isso vai aumentando conforme vai ganhando cada vez mais robustez, né? Vai deixando mais fluxo, aumentando, justificando novos investimentos. Vocês vão ver que vai
a unidade ela vai se transformando, tá? Especialistas, né? Então, uma equipe, por exemplo, é muito caro fazer uma especialização nessa área, né? É muito caro tirar uma certificação pela MIB como médico intensivista. Caro que eu digo, não é só do valor, né, que ele gasta com cursos, treinamentos, mas o tempo que ele se dedica, né, a esses estudos para passar uma prova e tirar uma certificação, né? E quantidade de médico-paciente, isso tem que estar muito bem ajustado dentro da gestão de uma UTI também. Vamos ver se vocês escutam esse vídeo. Qualquer coisa só faz assim, ó, que eu vou entender que é para parar, tá? Olha o papel do enfermeiro. Ó, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Aqui ele está falando que o pilar mais importante de uma unidade acaba sendo a enfermagem. Na medicina humana realmente, gente. Claro, todo o papel ele é importante, né? Mas existe um pilar bem importante aí que é o médico e enfermeiro, que eles estão o tempo todo dentro da unidade. O médico intensivista muitas vezes está fazendo gestão de outras unidades também, né? O fisioterapeuta está passando em vários pacientes em ventilação, em vários às vezes hospitais, mas quem está ali lado a lado sempre é o enfermeiro. Então é isso que ele está falando da importância do enfermeiro. Ele acaba sendo interlocutor, né? Entre nutricionista, intensivista, fisioterapeuta. Ele é um papel-chave dentro desse cenário mesmo. O enfermeiro intensivista é um ninja. Ele acaba tendo que fazer milhões de processos dentro da unidade de terapia intensiva. Mas depois eu passo esse vídeo com mais calma, né? E esse aqui dizendo que é uma UTI. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Calma aí. Está entrevistando o Dr. Rodrigo aqui, do Hospital Anchieta. Hospital bem legal, gente. Ela está perguntando para que tipo de paciente serve a UTI? Ele está falando que a UTI no passado só vinha os pacientes que eram muito graves, né? E ele acaba falando, não, isso mudou, né? De 20 anos para cá, ele fala, na medicina humana, né? 20 anos para cá isso mudou, né? Ele já não é mais... Opa! Ele já não é mais aquela UTI, né, somente para o paciente que está morrendo. Tudo isso que a gente conversou, ele fala também um pouquinho dos recursos que a UTI faz, dos benefícios que a UTI traz para o paciente, tá? E um paralelo com a medicina humana, obviamente, gente, a gente tem um sistema mega saturado, né? Que nem a gente conversou já, né? Existe muito questão social também, desenvolvimento do país, né? Mas essa é a realidade. Muitas vezes sistemas únicos de saúde, eles acabam tendo aí essa dificuldade de prover e promover a saúde básica do cidadão, né? Quem dera, então, né, a questão de um tratamento mais intensivo para o paciente. Essa é uma realidade, coisa que na veterinária a gente não tem essa necessidade, né? Isso daqui é necessário na humana. Na medicina veterinária não é necessário. Se eu não tenho condições de fazer o recurso, de implementar, de saber que eu vou investir, capacitar, né, treinar e manter a unidade, não tem por que eu fazer uma unidade sem essa possibilidade. A gente pode fazer os encaminhamentos desses pacientes, né? Mais uma vez, sendo precoce para esses encaminhamentos também. Eu acredito que vocês vão receber muitos pacientes, né? A grande questão é que a gente tem que levar uma mensagem para toda a região, né? Que com certeza paciente grave tem em todo lugar que não tem UTI, né? Então, a mensagem que a gente pode levar é essa: olha, a gente tem essa possibilidade, né, de atender esse perfil de paciente. Traga ele para cá que a gente vai cuidar com o maior amor e carinho, né? Oferecer o melhor recurso para esse paciente. E olha só, isso aqui é bonito de ver, um leito, né? E vocês vão ver marketing, às vezes, de leitos, né? Temos 8 leitos de UTI, daí vê que é 8 berços, mas só tem um ventilador e só tem um monitor. Então, isso não é
8 leitos de UTI, né? Essa que é a grande questão, gente. É isso que a gente tem que transformar no entendimento, né, das pessoas. Uma UTI, ela precisa daqueles recursos, né? Aí, se eu tiver 2 pacientes nas mesmas condições precisando dos mesmos recursos e eu não tenho 2 ventiladores, eu não tenho como ter 2 leitos de UTI, né? Mas eu tenho como prover daí a terapia intermediária, semi-intensiva e tudo mais. Dificilmente. Eu peguei uma rotina forte aqui de terapia intensiva. Hoje eu tenho capacidade de 2 leitos de UTI, não é barato ter 2 ventiladores, ter 2 monitores com tudo que é possível e ter mão de obra, né, para a gestão de vários pacientes. Então, quando chega mais um paciente precisando, né, se chega a 2 pacientes em ventilação, eu já chamo um plantonista auxiliar, né? Mas se tem 3 pacientes respiratórios, eu encaminho para os meus colegas e fico muito feliz por estar beneficiando esse paciente, tá? Mas, fazendo paralelo com a medicina humana, novamente, né, a transformação ela acontece. Isso daqui é lindo, é o modelo que a gente quer chegar, né? E olha só, que nem a gente falou, UTI só para neonato, né? Daniel, Oi, diga lá. tá parado aqui a tela. Nossa, desculpa. Deixa eu mudar aqui. Parou aonde, gente? Parou no vídeo. Parou no vídeo. Tanta coisa aconteceu de lá para cá e vocês perderam. Que pena, não tô brincando. Vamos rever então. Ó, falando daquela parte da realidade, tá? Para a gente então, não tentar trazer um cenário como esse. A gente sabe que o sistema único, essa é a realidade e é o necessário para que ofereça o mínimo de recurso da demanda que existe, né, da população, para que a população também não fique sem assistência, mas não tem investimento, então acaba tendo esse cenário. O que eu quis dizer é que não é necessário isso dentro da medicina veterinária, sendo que existem, por exemplo, vocês vão ser um prospector, né, uma unidade que vão entregar essa mensagem, olha, pode trazer e encaminhar o paciente, não precisa manter ele nessas condições, né? O SUS deixa muito bem claro, nós não temos recursos. Diferente de um hospital privado, que muitas vezes fala, temos recursos, e na verdade não tem, tá? Aqui o cenário ideal, né, de ter um leito. Aqui são vários leitos, é onde a gente quer chegar, mas isso tudo é conforme demanda. Mais importante é a gente ter um leito que atenda com todos os requisitos que a VEX traz para a gente, que a BVEX, a LAVEX trazem para a gente. Agora estão vendo, né? Só para ter certeza. Então, tá. A personalização, essas bombinhas da Santonic, fantásticas aqui, né? Mas a personalização de uma UTI, né? Começou a chegar nesse cenário. A UTI só para neonato, sensacional. Só para cardio, sensacional. UTI só para Covid, sensacional. E assim, né, a gente vai, quem sabe um dia, quando essa realidade vier para a veterinária, e eu acredito nisso, gente. Eu acredito porque quando eu comecei, era aquele cenário terrível na frente. Eu tinha toda a estrutura. Eu botei o que eu não tinha numa ideologia. Para só receber paciente a cada 3 meses, não conseguia manter a equipe, né? Tinha que ser eu. Então, a realidade mudou. Hoje eu já tenho médicos que trabalham só na UTI, né? Não precisam mais fazer plantão na internação, não precisam fazer... Graças a Deus, com a rotina, com a cultura, com a modificação de consciência, né? Com metanoia, modificação de mentalidade, ativação mesmo cultural, a gente consegue transformando e chegando nesses modelos. E olha só que a gente conversou há pouco tempo atrás, UTI mais personalizado, isso daqui é uma UTI. Aqui ele pode adaptar todos os recursos tecnológicos e manter o paciente no quarto individualizado. Olha, isso daqui é uma UTI, né? Já é vendido isso em hospitais bem estruturados. Eles conseguem fazer a monitorização do paciente aqui dentro, né? Com todos os alertas necessários, através de algo tecnológico chamado telemonitoração, né? Telemonitorização agora. Fantástico, fantástico. Eu posso ter UTI hoje com o tutor do lado. É possível fazer isso. Não estou
modificando o que é uma UTI, desde que eu tenha condições, eu tenha alguém ali para fazer aquela assistência rápida, né? Que eu tenha condições de ter recurso para trabalhar nesse qualquer tipo de gravidade do paciente, que eu tenha estrutura multidisciplinar para fazer o atendimento em qualquer cenário, que eu tenha todos os equipamentos e materiais, né, que eu possa ter nos especialistas, fazendo todos os tratamentos, tudo que é possível à beira-leito. E esse conceito do beira-leito, ele é muito legal, que antes a gente pensava que o TI era o paciente que tinha que ter tudo, ele tinha que ter sonda esofágicas, catéter central, sonda urinária, pressão invasiva, se passavam milhões de dispositivos. Hoje não, as coisas se modificaram, Sons Guns, né, o cachorro morria, humanos têm alta taxa de mortalidade com Sons Guns, né? Imagine, pacientes caninos, e tem que estar entubado e ventilado, mudou totalmente, gente. Né? Tudo que é possível beira-leito ainda, melhor ainda. Isso é UTI, é garantir um tratamento intensivo. E a gente está vendo que o tratamento ele tem esses pilares aí que a gente tem cumprido, tá bom? E valores de uma UTI, né? Como a gente falou que é uma limitação, na humana, obviamente, hospitais privados eles têm mais condições, né? Mais recursos, mais planos que também fazem essa abordagem por trás, pagamento, né, de uma unidade de terapia intensiva. Na veterinária a gente tem transformado isso, né? Treinamento, que é algo que a gente está seguindo, isso daí tem muito valor, isso daqui tem um custo envolvido, né? E tem um valor agregado, o tempo de vocês é muito precioso também. Isso é um investimento, né? Estudos, a gente tem que estudar e tirar as certificações, como a gente comentou. Falando um pouco sobre as limitações em relação à admissão, né? O perfil do paciente, a gente já viu quais são os critérios que tem que ter indicação. Muitas vezes as falhas é nessa indicação. Que nem a gente disse, pacientes que são graves deveriam estar na UTI e não estão na UTI. Isso é uma limitação, né? Encaminhamento precoce é a chave de tudo isso, gente. E aí que a gente tem que saber, não esperar o paciente descompensar. Lembre sempre disso. Risco de descompensação, quick SOFA, já deixou muito bem claro isso para a gente. Estou na dúvida ainda, vou usar outros parâmetros lá, como lactato, acrônimos, tudo que a gente tem conversado aí. Ou triagem inadequada é uma limitação. E eu posso dizer, gente, se depender do clínico, muitas vezes, do especialista, não estou falando os internos, porque a gente tem trabalhado em grupos, né? Mudando essa cultura. Mas falando dos externos que não têm essa cultura, o mais difícil é ele entender que o encaminhamento ele tem que ser precoce, né? Muitas vezes ele não quer abrir mão, ele vai segurar o paciente 3 dias no internamento, com dispneia no oxigênio, saturando 80%. Gente, não está funcionando. Não está funcionando. Caminha de forma precoce. Não espera o paciente piorar e fazer uma lesão pulmonar grave, ponto. Daí entubou, daí encaminha para a UTI. Né? Então, essa cultura, essas são as limitações, né, que é importante vocês saberem que existe, porque é baseado nelas que a gente trabalha de forma muito delicada. Né? Tudo isso que eu estou falando para vocês não dá para a gente chegar e falar, né? Olha, você está errado. É mudança cultural, é trazer para perto, é ensinar, é explicar. Ou estrutura física, né? Equipamentos, tecnologia. Na minha primeira UTI, eu fazia o serviço volante de UTI. Né? Então, atendia 6 hospitais aqui em Curitiba. E posso dizer para vocês, a maioria queria ter, porque era uma tendência, era uma moda. E só tinha eu e mais uma pessoa que fazia UTI e ventilação aqui. Né? Mas todos os hospitais queriam poder botar no Instagram lá, temos UTI. Né? Só que, na verdade, não tinha, porque quando a gente chegava lá para trabalhar, não tinha o recurso mínimo de equipamento para poder trabalhar. O oxímetro não funcionava. Então, essas são as limitações. Tem que ter tecnologia aplicada. A UTI sem tecnologia, ela não existe. Se não tenho recurso de ventilação mecânica, eu não tenho um bom monitor multiparamétrico, né? Não tem recurso de tecnológico para beira-leito, não invasivo, avaliação hemodinâmica, eu não tenho condições de fazer UTI. Eu prefiro encaminhar esse paciente, né? E recursos humanos, mão de obra qualificada e equipe multidisciplinar, que a gente conversou bastante.
tá? Aqui um outro videozinho que ele fala sobre o papel do intensivista. Que o médico intensivista, ele é especializado em paciente grave. Porque quando qualquer doença agrava, gente, essa evolução ela pode gerar várias disfunções orgânicas. Olha lá os recursos que eles colocam aqui, ó. Um ventilador, multiparamétrico e diálise. Aquilo que a gente viu ali na documentação, né? Aí ele cita outros exemplos de doenças que são indicativos de UTI. Depois eu mando um videozinho aí para vocês também, tá bom? Então, é possível manter qualidade, gente? É possível, né? Se a gente trabalhar com equipe multidisciplinar, se a gente viabilizar a triagem e admissão. Quando eu decidi sair do serviço volante, né, que eu via que não estava dando a qualidade que eu queria por conta, né, dessas empresas que muitas vezes não queriam investir, eu ia entregar a mão de obra e o equipamento de ventilação, eles entregariam a estrutura, né? Mas quando eu vi que eles não queriam investir nisso, principalmente triagem, admissão, né, eu resolvi montar a UTI dentro de um hospital parceiro. Aí começou a dar certo, porque o hospital me deu autonomia para ir dentro da internação e fazer triagem, até a equipe de internamento entender quem que é o paciente de UTI e mandar para a UTI. E aí as coisas vocês vão ver que vai começar a tomar forma. Né? Usa os critérios, gente, que a gente já conversou. Vocês vão ver, vocês já estão classificando, a bolinha está ali. Né? Vocês vão ver que a coisa vai tomar uma forma. E possibilidade de, se eu tenho possibilidade de manter esse serviço 24 horas, pronto, eu tenho possibilidade aí de usar, né, o serviço de terapia intensiva com qualidade para oferecer para os meus pacientes. Considerações, então. O paciente, gente, já está aí. Essa que é a questão. O paciente de UTI já está dentro da internação. Então, pode ter certeza, passou do amarelo, já é semi-intensivo, né? Tem o laranjado vermelho, esse paciente já é UTI, já é unidade de cuidados intensivos. E isso a gente já conversou. Se o paciente já está aí, vamos dar a melhor possibilidade de tratamento para ele. Essa que é a questão, é por isso que vocês estão aqui. Né? E aí entra discussões de caso, né, mas que não vem ao caso hoje. Queria ver. Vocês têm dúvidas por enquanto, gente? Daniel, em relação à questão ao acesso de tutores na UTI, Legal. Vamos lá. como é que vocês fazem, assim? É ilimitado? Porque, assim, Olha, agora tá... pode falar, desculpa. Não, assim, hoje em dia está liberando muito, né, a tendência, né, até para que os tutores fiquem mais próximos dos pacientes. E aí, assim, como é que vocês fazem? Hoje a gente está tentando deixar ser o mais flexível possível, né? Tem alguns horários que ficam mais complicados, mas assim, na UTI, como é que vai ser a ideia? Perfeito. Vai ser acesso irrestrito, limitado, como é? Perfeito. Gente, várias considerações. Perfeita a pergunta, tá? Tem vários locais, cada um trabalha de acordo com a sua realidade. Né? A minha realidade hoje aqui é que eu consigo, por exemplo, ter uma equipe forte disciplinar por trás, que o médico de UTI ele faça a gestão só da UTI. Quando esse cenário existe, e é o cenário que a gente está caminhando, o médico gestor da unidade ele fica mais livre para também cumprir essa ponta de comunicação com o cliente. Pense que é um paciente mais grave, certo? Paciente mais grave, gente, o tutor também tem uma dor, né? Ele está numa condição emocional e nesse cenário eu permito que eles façam por agendamento, né? E aí, mas eu tenho essa condição através de equipe multidisciplinar. Porque quando o meu gestor, eu tenho 4 pacientes na UTI, né? Eu tenho o médico gestor lá dentro da unidade e a equipe multidisciplinar, eu tenho trainee, eu tenho auxiliar, enfermagem trabalhando por trás, sabendo que ele vai continuar acompanhado enquanto eu vou conversar meia horinha, muitas vezes nessa visita com o paciente de UTI, aí eu faço por agendamento. Também para que, né, os clientes não fiquem todos juntos. Hospitais trabalham com agendamentos, mas alguns hospitais trabalham com horário único.
Se for trabalhar com horário único, gente, eu indico fazer igual unidade em algumas unidades humanas. Vai abrir num horário bem diferente da internação, onde o fluxo hospitalar é menor, a partir das 19 horas. Já perceberam isso? Não sei se vocês já tiveram experiência, né? Mas é uns horários muito quebrados, e geralmente é um horário só. E você pode ficar 10 minutos dentro da unidade. O médico vai lá, conversa tudo, tem que conversar com a família, leva o paciente, o cliente, não é o paciente nesse caso, é o acompanhante, né, a família, para dentro da unidade, limita, muitas vezes restringe a uma pessoa só por visita, né? Então, no nosso cenário, aí a gente está caminhando para ter os trainees, vocês perceberem, temos o Aécio já, né? Que foi uma iniciativa justamente para a gente caminhar para esse cenário, para que a gente consiga fazer por agendamento. Senão, a gente vai usar um horário só. Em relação a procedimento invasivo, todo paciente que for internado, então, já vai entrar com acesso central? Não, não. Aí que tá, mudou bastante o conceito. A UTI, ela vai... O paciente de UTI ele vai ser admitido por questão de critério de gravidade, né? É aquele quick SOFA, é aquele que tem risco de descompensar. Foi admitido na UTI. Pode ser que eu tenha um paciente com vômito na UTI. É que ele teve perdas múltiplas e o nível de consciência rebaixou porque a pressão caiu. Esse é o paciente de UTI. Eu não preciso passar central nele, né? Muitas vezes eu preciso só acompanhar de perto para ver se a resposta hemodinâmica dele está sendo efetiva através da minha abordagem, por exemplo, prova de carga, desse paciente, e, consequentemente, entender se, caso esse paciente vai ficar muito tempo, a instabilidade hemodinâmica seja severa, não respondeu, aí à beira-leito eu vou prever lá 2 dias de internação na UTI, aí sim eu passo central. Mas é algo bem discutível isso. Mas não, nem todo paciente precisa ter dispositivo em tudo quanto que é lugar para estar na UTI. Eu estou Né? perguntando porque, às vezes, lá na internação, acontece de entrar um paciente mais grave, só que ele não está apresentando ainda hipotensão. Uhum. E aí, ele começa a apresentar, né, sinais de hipotensão, e a gente fica com receio de, por exemplo, já está com a pressão um pouquinho mais baixa, e aí eu confesso a você que eu tenho receio de tentar realizar o procedimento e, de repente, acontecer o pior. Para De descompensar repente, mais ainda. é, Vocês já passaram um catéter central à beira-leito, em paciente? eu não tenho experiência não, mas assim, eu sei mais ou Não? menos como é que faz, mas tem o pessoal A da equipe sedação, sabe. então, a sedação, Elaine, pode ficar tranquila. Às vezes ela é muito superficial, ela é muito leve, ela é muito segura, a ponto de eu passar um central. O que eu sempre acho do central? E fica uma dica para você sempre tomar essa decisão. Sabe aquele paciente que já tem dificuldade de acesso lá na entrada, que já está com as veias tudo inflamada, que você sabe que vai ficar hospitalizado? Pense que esse paciente de internação que já te dá uma dor de cabeça, né, de ter que ficar fazendo acesso, perde acesso o tempo todo, ou que você vai, muitas vezes, administrar muito fluido nesse paciente, esse paciente, ele precisa de um acesso central. Na UTI, tem que ser mais precoce, né? E é perfeita a tua colocação. Você tem que ser mais precoce na UTI, pense o seguinte, eu não quero que ele chegue nesse patamar. Por isso que, muitas vezes, o paciente que vai para a UTI, ele já tem indicação, né? Porque a instabilidade dele, na maioria das vezes, é hemodinâmica, né? Se tem hemodinâmica estável, você vai fazer prova de carga e vai botar em vasopressor, já tem um critério. Paciente que vai para vasopressor, gente, periferia se segura 2, 3 horinhas. Mais que isso, é central. Então, o que é mais fácil? Isso eu sempre converso com a minha equipe. O que é mais fácil? Eu me anteceder e já passar um central nesse paciente que veio com instabilidade hemodinâmica, né? Diferente de um vômito só, que caiu a pressão lá atrás, que fez a prova de carga e respondeu, por exemplo, né? Mas que veio por conta de critério de instabilidade hemodinâmica. O que é mais fácil? Eu já passar na entrada ou ele descompensar, não ter mais vaso, e aí eu ficar desesperado, não conseguir manter
aí já passa na entrada. Mas é bem tranquilo, a sedação é muito segura. Eu acho que é mais questão de técnica mesmo, que a gente adaptando, geralmente é feita em centro cirúrgico, a gente adaptando a beira-leito, né? Se tudo der certo, logo, logo eu vou aí. Eu ensino vocês aí a passagem de catéter central beira-leito. Vocês vão ver que é bem tranquilo. A gente pode fazer exercício. Mas, assim, nem todo paciente precisa ter dispositivo em tudo quanto que é lugar. Porém, a gente às vezes tem que se anteceder. A maior parte, indicação de acesso central vai estar na UTI, pode ter certeza. Pense, colocação perfeita. Pense em todo paciente admitido. Passo no passo central. Passou, não tem problema. Não passou, comece a buscar se ele ali na frente vai precisar, para daí tomar a indicação de passar. Mas olha só, tem paciente que vai para a UTI, gente, que é pós-operatório de coluna, vai ficar em tratamento de dor, né? Eu não passo central nesses pacientes, né? E eu mantenho ele com CRI lá, uma sedação mais profunda, né? Uma analgesia mais profunda. Esse paciente está na UTI não precisa de central, né? Então, é caso por caso, mas perfeita colocação, Elaine. Pense sempre, precisa de central, né? Você vai ver que você vai ter que passar bastante daqui para frente. O que mais, gente? Eu tenho uma pergunta. Diga lá, S. Aqui, no caso da gente, geralmente o clínico recebe o paciente, depois manda para o centro de recuperação, né? E da mesma forma, eu imagino que vai ser com a UTI. Então, o tutor passa a ter mais contato com a gente, porque é a gente que recebe nas visitas. A gente, no caso, os veterinários intensivistas ou que ficam no centro de recuperação. Uma questão que eu tenho pensado é, na UTI, a gente vai ter situações que pode ser que seja indicado, né, ou que levante a hipótese de eutanásia, mas também de ortotanásia ou da questão de debater a questão da distanásia. Salvo engano, acho que é assim que fala, esse prolongamento. E eu queria saber, no caso de vocês aí, quando vocês vão tratar sobre esses temas, quem fala é o intensivista trazendo o seu conhecimento dessa parte, ou o clínico que atendeu, que geralmente é quem tem um vínculo maior porque recebeu o paciente. No caso de vocês, como que vocês lidam com esses temas, né? Que é o caso, às vezes, a gente vê muito paciente que sofre muito e o tutor quer porque, tipo, não tem a coragem de tomar uma decisão e, ao mesmo tempo, sabe, é um pouco complicado. Eu queria saber como que vocês lidam com isso aí, quem é que conversa com o tutor essa questão. Perfeito. Olha só, perfeita colocação também, viu, S? Tudo que se refere à definição de quem fica ou quem sai da UTI vai ser do coordenador, do certificado, né? Que é o médico intensivista. Ou de quem está responsável pelo plantão. Mas sempre vai ter um intensivista por trás. Ligação. Isso acontece na humana também. Ligação com o intensivista de madrugada. Por isso que o intensivista não dorme. Agora, comunicação com o cliente, muitas vezes o clínico, ele já tem um relacionamento, ele já criou esse relacionamento, né? Essa comunicação, eu acho que tem que permanecer com o clínico, entre clínico e tutor. Agora, essa ponta aqui, ó, clínico, tutor, né? Essas pontas aqui, elas têm que se comunicar. Se o clínico se comunica bem com o médico intensivista, ele passa as informações do intensivista para o tutor. E aí eu acho que fica bem legal a comunicação. Entendeu mais ou menos a dinâmica? Mas por isso que é multidisciplinar, gente. O TI, só intensivista, não faz, não funciona. É realmente multidisciplinar. Mas pensem sempre que bater o martelo, tomar de decisão a respeito do que está acontecendo na unidade, quem fica, se vai para a eutanásia, né? Se o paciente vai ser feito eutanásia, isso daí, essa decisão, ela tem que ser feita da equipe de UTI mesmo, né? Mas eu acho que a comunicação pode ficar com o clínico. Se o clínico se comunicar bem com o coordenador, com o gestor da unidade, né? O Aécio conversa bem conversadinho com a Elaine, por exemplo, a Elaine fala, não, vamos para a ortotanásia. Daí o Aécio fala, mas, poxa, vamos fazer eutanásia? Fala, tá bom, eu acho que entraram no consenso, decidiram eutanásia. Beleza, quem comunica, né? Já que o Aécio está lado a lado, acompanhando as visitas, né? Criou relacionamento, já é amigo da família, Aécio, troca essa ideia lá, então.
E outra coisa que eu não botei ali no slide, mas depois fala, é da documentação da UTI, tá? É que são 83 slides, só esse treinamento, tá, gente? Mas a documentação é importante, tudo que for comunicação. A terapia intensiva, gente, às vezes o médico intensivista, ele tem a certa autoridade, e aí o tutor quer falar com o intensivista da hora ali, né? Agora, o Aécio colocou outra coisa importante, às vezes é o clínico, né? Eu trabalhei no hospital que tinha clínicos antigos, muito bons clínicos, gente, e não tinha jeito. Era o clínico que fazia a intermediação entre o TI e tutor. Permanece com ele essa intermediação. Perfeito. Mantém bom relacionamento com todo mundo ali, tudo certo. Entendeu? Intermedia. O clínico pode intermediar, sim. Obrigado. Isso. Vanessa, Pablo, tem alguma dúvida? Então, beleza. Eu acho que Pablo... Eu cheguei Eu acho que atrasado, na verdade. Eu estava em plantão. atendimento, Ah, então tá. eu Depois você vê, acabei Pablo. pegando o final aqui da coisa. Eu vou assistir tudo depois. Qualquer coisa você tira a dúvida depois, então. Perfeito. Diga Tá lá, bom, Elaine. obrigado, Daniel. É isso. Não, só estava comentando que Vanessa e Pablo estão de plantão hoje. Ah, os dois estão de plantão. Beleza. É. Show. Gente, acho que esse é o tema de hoje. Eu vou encerrar a gravação, então. Depois eu subo na plataforma. Se tiver alguma dúvida depois, lá dentro vocês podem mandar perguntas também, ou no grupo, e a gente vai conversando, tá bom? Daí a gente já dá continuidade aí no caso clínico, ou nas outras conversas aí. Pode falar, Elaine. Daniel, então, no caso, a gente vai marcar, então, outro dia para discutir, né, sobre os casos clínicos, né? Não, pode ser daqui a pouco. Eu só vou fechar a gravação tá. aqui Tá certo. para não ficar um vídeo só. Tá bom. Tá bom? Fechando a gravação, gente, só um minutinho. E para quem está assistindo, um beijo para vocês aí, até a próxima aula.